Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Ellen Kelly e o policial militar José Maria. Pessoal, esse caso aqui é daquela mulher que ia ser presa pela polícia e acabou saltando do prédio para não ser presa. Isso aconteceu faz pouco tempo e foi devido a uma reviravolta que teve no caso, que eu vou contar aqui para vocês e vocês vão entender tudinho. Como ele repercutiu bastante, eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar desse caso. Bom, de qualquer forma, fiquem comigo aqui até o final, que eu trouxe bastante informações a respeito disso. E como vocês já sabem, se gostaram do meu conteúdo, deixa um comentário, um like e hype esse vídeo se possível. No mais é isso. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A primeira figura central desse caso é José Maria Alexandre da Silva Júnior, conhecido pelos amigos e colegas de farda como Cabo Silva Júnior. Ele tinha 40 anos e era um membro ativo e respeitado da Polícia Militar de Pernambuco. Ele foi descrito por familiares como um homem dedicado à sua profissão. José Maria carregava a postura rígida de quem lidava diariamente com a segurança pública nas ruas da capital pernambucana. No entanto, por trás da farda, sua vida pessoal enfrentava um período de profunda turbulência e instabilidade emocional. A segunda figura central do caso é a Ellen Kelly de Lima Pedrosa. Ela tem 45 anos e é descrita em diferentes relatos como uma mulher articulada, inteligente e de personalidade forte. Ela mantinha um relacionamento amoroso com o cabo José Maria, mas esse relacionamento estava longe de ser estável e pacífico. De acordo com os registros policiais e relatos de pessoas próximas, o namoro era marcado por crises intensas de ciúmes, discussões frequentes e um padrão de idas e vindas que desgastava a convivência mútua. Ao longo do primeiro semestre de 2026, a relação entre Ellen e José Maria se deteriorou por completo. Mensagens obtidas posteriormente pelas equipes de investigação revelam que José Maria alimentava um sentimento de ciúme obsessivo em relação a Ellen. Ele desconfiava constantemente de suas conversas e suspeitava que ela estivesse se envolvendo com outras pessoas. Essa desconfiança se traduzia em mensagens de texto com teor intimidador. Em uma das conversas analisadas pela polícia, José Maria escreveu para Ellen que sabia que ela andava sozinha e avisou que coisas ruins poderiam acontecer. Na mesma mensagem, o policial afirmou que a encontraria no inferno, mas a encontraria. Diante do agravamento das ameaças e de episódios de violência física que deixaram marcas de hematomas pelo corpo de Ellen, ela decidiu buscar o auxílio da lei. No fim de fevereiro de 2026, Ellen registrou um boletim de ocorrência contra o companheiro. Pouco tempo depois, no início de março, o Poder Judiciário de Pernambuco atendeu ao pedido de Ellen e expediu uma medida protetiva de urgência contra o cabo José Maria. Por força dessa decisão judicial, o policial estava legalmente proibido de se aproximar de Ellen, de frequentar os mesmos ambientes que ela e de manter qualquer tipo de contato, seja por telefone, mensagens ou redes sociais. A ordem jurídica determinava o afastamento imediato do militar, visando garantir a integridade física e psicológica da mulher. Apesar da existência da ordem judicial que proibiu qualquer aproximação, o histórico do casal mostra que a barreira legal não foi o suficiente para mantê-los afastados. No dia 11 de junho de 2026, após encerrar mais um turno de trabalho na Polícia Militar, o cabo José Maria foi até o edifício Azorara, localizado na rua Tenente Domingos de Brito, no movimentado e valorizado bairro da Boa Viagem, na zona sul de Recife. Era ali que Ellen residia. Ao chegar na portaria do condomínio, o policial militar, ciente de que violava uma medida protetiva, solicitou autorização para subir até o apartamento de sua ex-companheira. Contrariando a própria restrição legal que havia solicitado meses antes, Ellen deu o aval para a entrada de José Maria. Os motivos exatos que levaram os dois a se encontrarem naquela noite ainda dividem as versões da polícia e da defesa, mas o fato é que o cabo José Maria subiu até o quarto andar e entrou no imóvel de Ellen. O encontro, que começou na noite de terça-feira, estendeu-se pela madrugada e pelas primeiras horas da manhã de quarta-feira, dia 12 de junho de 2026.
Durante esse período, o casal permaneceu no interior do apartamento consumindo bebidas alcoólicas e energético. De acordo com as declarações posteriores concedidas pela defesa de Ellen, o ambiente no apartamento era de aparente normalidade, mas carregado de uma desconfiança mútua. A Ellen, ela alegou que, devido ao histórico de conflitos, ela mantinha uma certa tensão do que poderia acontecer ali. Segundo o depoimento prestado por Ellen à Polícia Civil de Pernambuco, um detalhe crucial mudou o rumo daquela madrugada. Ela afirmou aos investigadores que possuía o hábito rigoroso de marcar discretamente com um pequeno ponto preto as taças que eram destinadas aos visitantes em sua casa, usando um recipiente diferente para si mesma. Em determinado momento, o José Maria teria pedido para Ellen ir até a cozinha ou até a área de serviço buscar cubos de gelo para colocar nas bebidas. Ellen se afastou por alguns instantes e deixou o policial sozinho na sala com os copos. A defesa de Ellen argumenta que, ao retornar com o gelo, ela olhou atentamente para a mesa e percebeu uma movimentação estranha. O copo que continha a marcação do ponto preto estava posicionado do lado oposto ao que deveria estar. Em termos diretos, Ellen percebeu que o cabo José Maria havia trocado secretamente as taças de energético que os dois estavam consumindo. Naquele instante, segundo a versão dela, o medo e a certeza de que o policial militar estava tentando dopá-la ou envenená-la tomaram conta de seus pensamentos. Agindo sob o medo, Ellen teria abordado uma estratégia rápida para não confrontar diretamente o militar que possivelmente estava armado. Ela pediu para que José Maria fosse até a varanda do apartamento para guardar as suas botas de serviço. No breve intervalo de tempo em que o policial militar caminhou até a varanda e ficou de costas, Ellen voltou a aproximar-se da mesa e inverteu novamente os recipientes. Ela realizou a chamada destroca das taças. Dessa forma, o copo que supostamente havia sido manipulado por José Maria voltou para as mãos do próprio policial, enquanto Ellen ficou com a bebida que considerava segura. Sem perceber que a sua suposta ação teria sido desfeita, o cabo José Maria retornou da varanda e continuou a consumir o energético. Pouco tempo depois de ingerir o líquido, a situação dentro do apartamento do quarto andar mudou drasticamente. O policial militar começou a apresentar sinais severos de mal-estar físico. Seu corpo começou a falhar de forma rápida. Em poucos minutos, o militar manifestou sintomas graves de intoxicação, apresentando os lábios visivelmente arroxeados e uma intensa eliminação de espuma pela boca. Diante do colapso físico do ex-companheiro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para prestar socorro emergencial. No entanto, quando os paramédicos chegaram ao apartamento, não havia mais nada a ser feito. O cabo José Maria não resistiu à gravidade dos sintomas e o óbito dele foi constatado ainda dentro do imóvel. A Polícia Civil de Pernambuco e os peritos do Instituto de Criminalística foram imediatamente chamados para isolar o local e iniciar os procedimentos de coleta de evidências. Durante a realização da primeira perícia técnica no apartamento e a revista nos pertences das pessoas envolvidas, os policiais civis encontraram e apreenderam objetos significativos na mochila de uso pessoal de José Maria. Foram localizados um facão, pequenas porções de substâncias entorpecentes e alguns medicamentos de uso controlado. Além disso, os peritos recolheram as taças utilizadas pelo casal, restos do energético consumido e amostras de fluidos biológicos para a realização de exames laboratoriais aprofundados. Diante do cenário de incertezas, o caso foi registrado inicialmente na delegacia plantonista como morte a esclarecer, e Ellen foi conduzida para prestar depoimento inicial, sendo liberada na sequência para responder em liberdade enquanto os laudos periciais eram feitos. Nas semanas que se seguiram à morte do cabo José Maria, a Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Terceira Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DPH-PP, trabalhou de forma discreta para tentar entender o que realmente aconteceu naquela madrugada. O primeiro resultado técnico importante veio com a conclusão do exame toxicológico realizado no sangue do policial militar. A análise laboratorial detectou uma quantidade significativa de clonazepam no organismo do cabo da PM. O clonazepam é o princípio ativo de medicamentos calmantes amplamente conhecidos, como o Rivotril,
uma substância de tarja preta e uso estritamente controlado que atua diretamente no sistema nervoso central e que, se consumida em altas doses ou misturada com outras substâncias, pode causar severa queda respiratória e parada cardiorrespiratória. A investigação, que até então parecia caminhar para a confirmação de tese de legítima defesa ou de fatalidade provocada pela suposta armadilha do próprio policial, sofreu uma reviravolta completa pouco mais de um mês após o crime. Uma nova figura do caso entrou formalmente no inquérito policial, um ex-namorado de Ellen, cuja identidade foi preservada pelas autoridades. Este homem procurou voluntariamente a delegacia de homicídios para prestar um depoimento que mudaria drasticamente a percepção dos investigadores sobre o comportamento de Ellen. Em seu relato oficial, este ex-parceiro afirmou aos policiais que manteve um relacionamento amoroso com Ellen no passado e que o comportamento dela seguia um padrão alarmante. Ele declarou que, assim como fizera com o cabo José Maria, Ellen havia registrado falsas denúncias de agressão doméstica contra ele, na tentativa de utilizar a máquina pública e as medidas protetivas para prejudicá-lo após o término da relação. O ponto mais grave do depoimento, contudo, foi a afirmação categórica de que ele havia sofrido uma tentativa de envenenamento por parte de Ellen enquanto eles estavam juntos. Esse testemunho fez com que os policiais civis olhassem para o caso com uma nova visão. Isso sugeria que a investigada poderia demonstrar um comportamento repetitivo no uso de substâncias químicas contra os seus ex-companheiros. Para agravar ainda mais a situação da Ellen, uma série de arquivos de áudio vazados foi entregue aos investigadores e rapidamente ganhou ampla divulgação nos veículos de comunicação e nas redes sociais de Pernambuco. Nas gravações de voz atribuídas a Ellen, ouve-se uma voz feminina conversando de forma calma e detalhada com uma amiga chamada Adriana. Na gravação, a mulher orienta expressamente a amiga a procurar um indivíduo chamado Lennon para conseguir um remédio controlado em formato líquido, especificamente em gotas. A voz no áudio explica detalhadamente o método de execução do plano, dizendo para colocar 2 frascos cheios com um conta-gotas dentro da cerveja do companheiro enquanto ele estivesse bebendo. A voz feminina garante que o homem apagaria imediatamente e completa afirmando que o remédio controlado Rivotril era a melhor opção para a situação. A gravação prossegue com a mulher orientando a amiga a aproveitar o momento em que o companheiro estivesse dopado e dormindo para recolher todo o dinheiro dele, conquistar o que desejava, resolver seus problemas financeiros e, em seguida, fugir para um lugar distante onde não pudesse mais ser localizada. A divulgação desses áudios causou um impacto devastador na opinião pública e na estratégia da defesa. Pessoal, deixa eu explicar aqui para vocês. Eu procurei esses áudios em várias fontes e todas essas fontes, elas praticamente apagaram o áudio. De alguma forma, seja página no Instagram ou página de jornal, tudo mais, eles simplesmente tiraram o áudio de lá. Eu queria colocar esse áudio aqui, para o vídeo ficar mais dinâmico e ter mais informação, só que infelizmente eu não encontrei em lugar nenhum. É muito provável que a defesa da Ellen tenha entrado com um recurso e conseguiu uma liminar para tirar esse áudio do ar. Bom, é isso que eu queria explicar aqui para vocês e vamos voltar para o caso. O advogado Rafael Nunes, responsável pela coordenação da defesa técnica de Ellen, veio a público contestar a autenticidade do material gravado. A defesa alegou que os áudios eram completamente falsos e que haviam sido forjados por terceiros interessados em incriminar a Ellen, utilizando ferramentas avançadas de inteligência artificial para clonar a voz da investigada. Apesar das alegações dos advogados de Ellen de que o áudio comprometedor era feito por inteligência artificial, a Polícia Civil e o Ministério Público consideraram um conjunto de indícios, somando o exame toxicológico, o depoimento do outro ex-namorado e o teor das gravações, forte o suficiente para apontar que a liberdade de Ellen representava um risco para a ordem pública e para a colheita de provas. Diante do novo panorama das investigações, o delegado responsável pelo caso representou perante o Poder Judiciário pela prisão preventiva de Ellen Kelly de Lima Pedrosa, além de um mandado de busca e apreensão para o seu endereço. O pedido recebeu o parecer favorável do Ministério Público e a ordem de prisão foi oficialmente expedida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da capital. Foi então que, no dia 22 de julho de 2026, os agentes da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios, munidos dos mandados judiciais, dirigiram-se até o edifício Azurara, em Boa Viagem, com a missão de capturar a investigada.
Ao chegarem à porta do apartamento no quarto andar, os policiais civis bateram, foram recebidos por Ellen e anunciaram formalmente a sua prisão preventiva. Ellen ouviu a leitura do mandado judicial sem esboçar nenhuma reação. Ela demonstrou aparente calma e fez uma solicitação aos policiais. Pediu permissão para entrar em seu quarto reservadamente, para trocar de roupa e vestir uma peça íntima antes de ser conduzida para a delegacia. Os policiais civis consentiram com o pedido da mulher e aguardaram ali no corredor e também na sala do imóvel. No entanto, ao entrar no cômodo e fechar a porta, a Ellen não tinha a intenção de apenas trocar de roupas. Em um ato de desespero para evitar a prisão, Ellen caminhou rapidamente até a janela do quarto e se lançou para o lado de fora, caindo de uma altura aproximada de 12 metros correspondente ao quarto andar do edifício. O impacto da queda foi violento, mas um fator evitou que a queda resultasse em óbito imediato. Ellen não atingiu diretamente o concreto duro da calçada. Seu corpo colidiu contra o teto de um automóvel que estava estacionado na área interna de garagens do próprio condomínio, logo abaixo da projeção das janelas do edifício. O teto e a lataria do veículo absorveram parte significativa da energia do impacto, funcionando como um amortecedor improvisado. Moradores do prédio e os próprios policiais civis que estavam no apartamento correram para a rua ao ouvirem o estrondo e depararam-se com a investigada caída e gravemente ferida. O serviço de atendimento móvel de urgência foi novamente chamado ao mesmo endereço, mas dessa vez para socorrer a Ellen. Ellen foi imobilizada pelas equipes de resgate e transportada às pressas para o Hospital da Restauração, a maior unidade de pronto-socorro da rede pública de saúde de Pernambuco, localizada na área central do Recife. No hospital, ela recebeu atendimento médico emergencial na ala de traumas. Apesar da gravidade das fraturas e dos ferimentos decorrentes da queda de grande altura, os boletins médicos subsequentes indicaram que o quadro de saúde da Ellen estabilizou-se, sem risco iminente de morte. Atualmente, a Ellen permanece internada sob escolta policial estrita em uma das enfermarias do Hospital da Restauração. O mandado de prisão preventiva expedido pela segunda vara do Tribunal do Júri da capital foi considerado formalmente cumprido pelos agentes de segurança, o que significa que Ellen está oficialmente presa e sob escolta permanente de policiais armados na unidade de saúde. Assim que receber a alta médica definitiva da equipe hospitalar, ela será transferida diretamente para uma unidade do Sistema Penitenciário Feminino de Pernambuco, onde aguardará o desenrolar das fases do processo judicial. A Polícia Civil de Pernambuco continua trabalhando no inquérito, tratando o caso formalmente como um homicídio por envenenamento. Os investigadores concentram seus esforços na conclusão dos laudos complementares do Instituto de Medicina Legal, o IML, e nas perícias técnicas oficiais que vão atestar se os áudios vazados sofreram ou não manipulação por inteligência artificial. A defesa da Ellen reitera a inocência de sua cliente, mantendo a narrativa de que o cabo José Maria foi vítima de sua própria armadilha ao consumir o energético que ele mesmo havia alterado. O caso ele permanece aberto, dividindo opiniões e aguardando a manifestação final da justiça. Mas eu queria saber de vocês. Vocês acreditam que a Ellen tenha envenenado o ex-namorado ou ele mesmo caiu na própria armadilha? Bom, deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e qualquer atualização a respeito deste caso, fiquem tranquilos que eu trago aqui na minha comunidade do YouTube para vocês. No mais é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.